Muito bom dia, meus queridos irmãos e todos aqueles que nos acompanham na exposição dessas aulas da Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de convidar todos vocês a que tomassem as suas Bíblias e as abrissem no Salmo de número 59, porque hoje, com a graça de Deus, nós haveremos de continuar a fazer a exposição no livro dos Salmos. Já estamos há um bom tempo trabalhando nesse livro e hoje nós vamos ao Salmo 59. Então, por favor, abra sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta para que nós possamos acompanhar. Eu vou fazer a leitura e eu convido todos que acompanhem aí nas suas Bíblias. Esse é mais um dos salmos escrito pelo rei Davi, num momento de grande angústia de sua vida, num momento de aperto, num momento de sofrimento, como todos os demais salmos, escrito num estilo poético, não é? Mas ele tem muito a nos ensinar hoje, porque os sofrimentos, as angústias, os apertos que Davi passou não são diferentes daqueles que nós passamos também. E a palavra de Deus tem um grande ensinamento para nós nesse dia. Eu gostaria que você aproveitasse e acompanhasse com muita atenção aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos ler. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Põe-me acima dos meus adversários, livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, venha ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e venha ao encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, alardeiam de boca, em seus lábios há espadas, pois dizem eles: quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam eles enredados, e pela abominação e mentiras que proferem. Consomem-se com indignação, consome-os de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó, até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido um alto refúgio e proteção no dia da angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Meus amados, muitas vezes Davi viu a sua vida ameaçada e viveu circunstâncias nas quais ele sentia que tinha chegado ao fim. O livro dos Salmos, mesmo com a sua linguagem poética, né, ele nos passa muito essa mensagem dos sofrimentos que Davi experimentou. Alguns consequência de seus próprios erros,
outros não pelo que ele fizera, mas pelo que ele era. E do ponto de vista humano, em muitos desses momentos parecia que não havia solução. O caos estava se instalado, ele estava enredado nas mãos de seus inimigos, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo acossado, exprimido e aparentemente sem solução. E essa era uma dessas circunstâncias. E só um Deus pessoal, ele pode resolver os dramas pessoais que nós vivemos. Não é? Nós não estamos falando aqui de uma forma coletiva. O drama e o sofrimento de Davi é algo absolutamente pessoal. Ele está contando a sua experiência. E eu gosto muito do livro dos Salmos, porque apesar de não ter exclusivamente Davi como autor, né, Davi escreveu a maioria dos Salmos, a grande maioria. E esse livro traduz a experiência individual de uma pessoa. Ele é muito humano. Ele mostra detalhes, nuances da vida pelas quais Davi passou, mas que são totalmente pertinentes a nós também, pelas quais nós passamos. Então, muitas vezes, lendo o livro dos Salmos, nós nos identificamos com Davi. Nós encontramos na figura, no personagem do rei Davi, também os nossos próprios sofrimentos. E o ensino é grande nesse sentido. E essa é a esperança, isso é o que eu tenho pedido ao Senhor, é nesse sentido que eu tenho orado, para que as experiências de Davi possam nos servir de edificação no dia de hoje, que nós aprendamos com elas. Nós também estamos aparentemente condenados a esse colapso. Está tudo obscuro ao nosso redor. Hoje é um dia de nós cantarmos como Davi cantou, a despeito de tudo que nos rodeia. Ele disse: eu, porém, cantarei a tua força. E pela manhã eu louvarei com alegria a tua misericórdia, porque o Senhor tem sido o meu alto refúgio. Amém. Interessante essa postura de Davi. Ele não ficou num estado de autocomiseração, ele não ficou num coitadismo pessoal, mas ele disse: eu vou cantar a força do Senhor, porque ele tem tido misericórdia de mim e ele tem sido o meu refúgio no dia da angústia. Que essa lição fique para nós, não é? No dia de hoje. Mas, de uma forma bem objetiva, nós vamos encontrar a história pela qual Davi passou, né? O momento pelo qual ele passou, a experiência que ele teve, a narrativa histórica desse Salmo 59, está lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 19. Então lá ele conta do ponto de vista histórico. Aqui nós vemos o mesmo fato do ponto de vista poético, né? Mas lá, se você quer conhecer a história, nós não vamos ler, porque o trecho é bastante longo, mas você pode ir lá, 1 Samuel, capítulo 19, a partir do verso 11, você vai encontrar a narrativa histórica. E nós vemos ali que o que de fato aconteceu é que Davi, apesar de ter sido um servo fiel ao rei Saul, que foi o seu antecessor, com Saul se inicia o período da monarquia em Israel, termina o período dos juízes com Samuel e se inicia com Saul o período da monarquia. Então nós temos ali, apenas para ficar nos primeiros 3 reis, nós temos Saul, Davi, Salomão, né? Então inicia-se com Saul, e Saul começou muito bem, começou ungido pelo profeta Samuel como rei sobre Israel, mas ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor. Ele começou a fazer coisas, a ter atos e atitudes contrárias à vontade de Deus. E ele exacerbou do seu poder como monarca em Israel,
ele tomou posições que eram exclusivas do sacerdote, que deveriam ser atribuídas e executadas apenas pelo profeta Samuel. E com essas atitudes, com esses seus desvios de conduta, ele foi também se distanciando de Deus. E na medida em que ele se distanciava de Deus, diz a Bíblia que um espírito maligno se apossou dele, tomou conta. E quanto mais Davi se sobressaía em Israel, mais Saul o odiava. Ao invés de ele o trazer para perto de si, ele tentava matá-lo. Por mais de uma vez ele tentou fazê-lo. Houve um momento em que Davi estava tocando uma harpa dentro do palácio do rei. E o rei, sorrateiramente, passou a mão na lança e tentou cravá-lo na parede. Davi se desviou, a lança ficou lá fincada na parede. A sua vida foi preservada, porque Deus tinha um plano para a vida de Davi. Mas o interessante é que Davi se manteve fiel até o fim ao rei Saul. Por mais de uma vez ele teve a oportunidade de dar o troco e não o fez. Ele poderia ter tirado a vida de Saul, mas ele resolveu não tocar naquele a quem ele chamou o ungido do Senhor. Davi foi fiel, Davi foi correto, Davi lutou por Israel, não só vencendo Golias, o líder filisteu, mas muitas outras batalhas depois. Mas é interessante que quanto mais Davi crescia, quanto mais Davi se projetava no meio da nação, quanto mais o povo o amava, mais o rei Saul o odiava. E o povo o amava tanto que a própria filha de Saul o amou. A Bíblia diz que ela amava a Davi e eles vieram a se casar depois. Mas é interessante que mesmo assim, Saul o tempo todo procurava dar cabo da vida de Davi. Havia ali um paradoxo. Davi era fiel, Davi fazia tudo corretamente, Davi lutou por Israel, Davi foi obediente ao Senhor, mas Saul o odiava. E esse salmo aponta para um tempo, e a narrativa de 1 Samuel 19 também, aponta para um tempo em que Saul mandou sitiar a casa de Davi, porque queria matá-lo. E ele disse, ele vai morrer e vai morrer nesta noite. Havia uma determinação do rei para que buscassem a Davi, para que ele fosse executado. E não era porque ele tivesse feito nada de errado, mas era exatamente porque ele estava fazendo a coisa certa. Talvez você vai se encontrar também na história de Davi. Muitos de nós nos identificamos com essa história de Davi, porque não raramente nós somos perseguidos, existem conspirações contra a nossa vida, até contra a nossa família, não por conta do que temos feito, mas por conta de quem nós somos. Você vai entender com a exposição da palavra. A primeira constatação que nós fazemos é que havia um clima de conspiração contra a vida de Davi. Vejam do verso 1 até o verso 3. Ele diz assim: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Ou seja, ele está dizendo, Senhor, eu não fiz nada de errado, mas mesmo assim, eles estão fazendo uma conspiração para me dar cabo da vida. Sim. Você está percebendo? E, meus amados, não é incomum que isso aconteça também ao longo das nossas vidas. E se nós formos estudar a história da igreja,
desde os primórdios ali do cristianismo, nós vamos ver que sempre foi assim. Sempre houve uma indisposição, sempre houve uma inimizade das estruturas do mundo contra aquele que ama e quer e que deseja de todo o seu coração servir a Deus. Já foi assim logo com o nosso Senhor Jesus e os seus apóstolos, não é? Conspiraram contra a vida dele e conspiraram contra a vida dos apóstolos. Autoridades, não só autoridades romanas, mas as próprias autoridades judaicas conspiravam na calada da noite contra a vida do Senhor Jesus e contra a vida dos apóstolos. Muitas vezes os encarcerando, outras vezes os espancando. É o que hoje nós chamaríamos não só de agressão, mas um tipo de um assédio moral, procurando apertar a pessoa, procurando fazer inquisições, né? Procurando fazer ali, coletar os seus depoimentos, mas de uma forma agressiva, de forma a pressioná-los. Essa conspiração se estabeleceu ali logo no comecinho. Depois, ao longo da história da igreja, já logo nos primeiros séculos, nós vemos o Império Romano conspirando contra a igreja, não é? Paulo fala disso logo no comecinho. Paulo, aliás, sofreu muito disso na própria Roma, mas outros também sofreram, como João e outros tantos, e outros que vieram depois, já na segunda geração, após a morte de todos os apóstolos, também sofreram por grande perseguição do Império Romano. Muitos irmãos crentes, né, sofreram perseguições, conspiração. Imperadores como Domiciano, como Nero, como Marco Aurélio, perpetraram muita conspiração e perseguição aos crentes, chegando ao ponto de matar milhares deles, de usá-los como alimento para as feras nas arenas de Roma, de embeber seus corpos em resina e queimá-los para iluminar as praças e as avenidas de Roma. Foi grande a perseguição. Depois, avançando pela Idade Média, mesmo depois pela Idade Contemporânea, na Idade Média temos poucos relatos, não é? Mas já nos tempos já no século XV, por exemplo, nós vemos a história do reformador Lutero, que também foi duramente perseguido, e uma grande conspiração se formou em torno de sua vida, e nós nos solidarizamos com essas pessoas, porque muitas vezes nós nos identificamos com esse ambiente, com esse clima de conspiração contra a vida deles. E o mundo, irmãos, não é um lugar amigável para aqueles que amam e querem servir ao Senhor, porque o próprio Senhor Jesus falou disso lá no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 19. Ele diz: se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Sim. Mas como eu vos tenho escolhido, então, por isso, o mundo vos odeia. Exatamente por não sermos do mundo, é que somos odiados no mundo. É por isso que as estruturas desse mundo conspiram contra o crente, conspiram contra aquele que ama de verdade a Deus. Então vejam que o sofrimento de Davi, tal qual o nosso muitas vezes, não é pelo que fazemos, é pelo que somos. Eu gostaria que você compreendesse isso. Mas no meio dessa situação, eu me lembro, eu sempre, apesar de não cantar nada, não é? Eu sempre gosto de cantar um hino que ele traz muito conforto à minha alma, pela sua inspiração, porque ele foi um hino escrito debaixo de grande conspiração, de grande sofrimento, que Martinho Lutero escreveu, Castelo Forte.
E ele diz naquele hino: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Amém. Com seu poder defende os seus em todo o transe agudo. A nossa força nada faz. Sim, estamos perdidos, mas o nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Amém. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo Ele o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não podiam assustar, e nem somos derrotados. Verdade. O grande acusador dos servos do Senhor, por uma só palavra, já vencido está. E sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, tendo a Cristo por defesa. Amém. Que letra magnífica, que inspiração dada pelo Espírito Santo de Deus. Olha, castelo forte é o nosso Deus. Amém. Esse é o tema da nossa lição de hoje, porque Davi diz assim: a ti força minha, eu cantarei louvores, pois tu és Graças o a meu Deus. alto refúgio. E Lutero dizia a mesma coisa: o Senhor é o meu castelo forte, o Senhor é a minha cidadela fortificada, o Senhor é a minha torre, para onde eu me refugio, para onde eu corro, quando a conspiração se estabelece contra a minha vida. Mas além do clima de conspiração, havia também contra Davi um clima de emboscada, não é? Vejam que o que Saul preparou, ou a ordem de Saul, era: vão até a casa de Davi, sitiem a casa e me tragam Davi vivo ou morto. Se ele chegasse morto, se chegasse vivo, ele seria morto dentro do palácio do rei, ou então já o trariam morto. Deus lhe deu o escape, não é? Amém. Mas nós sabemos que o objetivo era levá-lo morto. Uma casa sitiada, uma casa cercada por malfeitores que tinham um mandado do rei: vá lá e traga. E a palavra do rei era lei: faça-se, não é? Tente imaginar comigo a seguinte situação: você está em casa com a sua família, com os seus queridos, e de repente você observa que a sua casa está sitiada, ela está cercada, o telefone não funciona, ninguém foi avisado, não há forças de segurança para te defender. Está você ali sozinho, indefeso, junto com a sua família. E do lado de fora, um bando de gente descontrolada, enfurecida, verdadeiros animais, tomados pela maldade, pela perversidade, cercando ali sua casa, numa emboscada. Você consegue imaginar? O que você sentiria? Qual seria a sua reação? Como você ia reagir? Você entraria em pânico? O que nós fazemos quando a situação nos espreme? O que a gente faz quando parece que não tem saída para esses nossos problemas? Existe um lugar seguro nesse mundo? Tem algum lugar para onde você possa correr? Porque Davi disse assim: olha, Senhor, eu corro para junto de ti. O Senhor é o meu alto refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. E nós, o que fazemos? Deixe-me contar uma pequena experiência aqui. Ou uma ilustração, melhor dizendo. Eu li o relato de uma família que residia, que morava na Argentina, no ano de 1981. E esse foi um período muito conturbado na Argentina, em outros lugares do mundo também, mas ali reinava o fim de uma era, de um período onde os militares governavam o país. Esse período já estava
muito complicado, uma inflação altíssima no país, e havia um índice de criminalidade bastante alto também, havia atos terroristas, perseguição do governo ditatorial a todos aqueles que de alguma forma, inclusive a igrejas, manifestavam a sua oposição. E essa família disse: olha, aqui não é um lugar seguro para nós criarmos os nossos filhos. Vamos procurar algum lugar para onde a gente possa se mudar e cuidar de nossa família nesse novo lugar. Então eles começaram a procurar alguma região, algum país, alguma localidade que tivesse afinidade com a sua língua, com a sua cultura, para não criar um choque muito grande. Então eles pensaram: bom, Estados Unidos, América do Norte é muito diferente, o idioma é outro, os costumes são outros. Também não estava vivendo um grande momento. Em 1981 foi quando tentaram assassinar o presidente Reagan. Então não era uma boa opção. Depois pensaram também algum país da Europa, talvez, mas também em 1981 foi quando tentaram assassinar o Papa João Paulo II, e eles disseram: mas a Europa também é muito diferente. E no fim, pesquisando, eles descobriram aquele que era considerado o melhor local, o local mais seguro do mundo, em 1981, e que tinha algumas afinidades, porque falava-se o inglês, mas falava-se também o espanhol. Já tinha muitas compatriotas morando lá, que eram as Ilhas Malvinas, também chamadas de Falklands. E eles falaram: vamos mudar para as Ilhas Malvinas, porque lá é extremamente seguro. Meu Deus. E 6 meses depois deles mudarem para lá, estourou uma guerra entre o Reino Unido, a Inglaterra, e a Argentina. Essa guerra era por causa da posse daquele território. Os argentinos diziam que era deles, os ingleses diziam que era deles, enfim. Mas aquilo que era considerado 6 meses atrás como o local mais seguro do mundo, agora se tornaram um campo de batalha. Estou contando essa história verdadeira apenas para que nós tenhamos uma ideia de que não há um local seguro nesse mundo, porque há uma indisposição do mundo contra todo aquele que ama e procura servir a Deus. Há uma inimizade declarada. Nós não queremos fazer inimigos, não é isso, não é disso que eu estou falando. Mas Satanás usa as estruturas desse mundo contra a igreja do Senhor Jesus e contra aqueles que sinceramente, verdadeiramente amam a Deus. Então, havia ali, contra Davi, uma conspiração, e havia ali contra Davi também uma emboscada, um estado de sítio, não é? A sua casa foi sitiada, inspirado por esse cerco da morte, criado por Saul contra Davi, foi que ele escreveu esse cântico. Aliás, não é só esse, é o 57, o 58 e o 59, os 3 salmos, não é? Mas a inspiração vem desse sofrimento, vem dessa situação. Então, esse salmo, juntamente com o 57 e o 58, ele demonstra, né, esse cerco da morte, essa conspiração contra a vida de um homem e sua família, essa emboscada, esse estado de sítio, né? E hoje, meus amados, fazendo um paralelo, porque todo ensinamento bíblico deve ter uma aplicação na nossa vida. Nós não queremos simplesmente acrescentar conhecimento, nós queremos conhecer as experiências, para que aprendamos com a experiência desses homens de Deus, desses heróis da fé, desses personagens bíblicos. Pessoas hoje são também oprimidas pelo diabo.
gente escravizada pelo pecado, gente cercada por problemas, uns problemas maiores, outros problemas menores, uns problemas visíveis, outros que não são visíveis. Uns são imaginários, outros tomados pelo pânico dos nossos dias, das calamidades que temos enfrentado. Nós vemos de um lado a pestilência, de um lado o caos estabelecendo-se por conta de uma doença absolutamente desconhecida, e do outro lado a criminalidade, e do outro lado governos que não se entendem, e nós ficamos no meio dessa briga toda, no meio dessa confusão toda. E o que diremos nós? Sofremos emboscadas, sofremos conspirações. Para onde nós vamos? Qual é o lugar seguro? Será que nós vamos procurar no mundo uma ilha remota para mudar para lá? Como fez essa família, a quem eu citei aqui na ilustração? Onde nós vamos nos refugiar? Qual será o nosso local de refúgio? O salmista, ele diz que há um lugar para onde nós podemos fugir. E ele diz isso e complementa lá num salmo que é atribuído a Moisés, que é o Salmo 91. Ele diz que mesmo que haja uma peste que se propague ao meio-dia, não é? E mesmo que haja uma mortandade que assole, mesmo assim, há um local de refúgio para aqueles que descansam à sombra do Onipotente. Amém. É interessante que ele acha um local de refúgio no meio do caos, sem se retirar dali. Ele encontra um local de refúgio. E ele diz: a ti, ó força minha, eu cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio. Amém. Eu estava estudando esse texto e eu encontrei lá no profeta Isaías, no capítulo 25, Isaías se referindo ao Senhor, e ele dizendo assim: o Senhor tem sido um refúgio para os pobres, e o Senhor tem sido um refúgio para o necessitado no seu dia de aflição, e um abrigo para aqueles que não podem suportar o calor do sol. Está lá Isaías capítulo 25, a partir do verso 4, você pode ler depois. Um refúgio para os pobres, um refúgio para os necessitados, e um abrigo contra o sol. Que refúgio é esse? Aonde nós temos procurado refúgio nesses dias tão difíceis? Será que esse local de refúgio está de fato ao nosso alcance? Será que nós podemos encontrar resposta no meio do caos? Esse salmo começa com um pedido de socorro. Ele diz assim: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, e coloca-me acima do alcance dos meus adversários. Se eu pudesse ilustrar isso, eu diria assim: é como aquele pai atento, não é? Que tem seu filhinho pequeno, então ele vê o perigo se aproximando e ele logo toma o filho no colo, né? E o coloca acima do perigo. Assim, o Senhor Deus também faz conosco, meus amados. Ele nos toma nos seus braços. Amém. E nos coloca acima dos perigos. Levanta-me acima do alcance daqueles que se levantam contra mim. Esse é o pedido de Davi. O interessante é que a oração de Davi é algo bastante simples. E eu estava preparando essa lição quando eu me lembrei do depoimento, do testemunho contado por um irmão, que eu vi também num videozinho que ele postou. Ele é um mecânico de caminhões, e ele disse assim que ele estava um dia numa situação muito difícil, e ele não tinha dinheiro para nada,
Era um mecânico de beira de estrada, de beira de rodovia. Aqui nós não vemos muito isso, mas se você viajar mais, você vai encontrar aquelas pequenas oficininhas à beira de rodovias. E ele disse que ele estava sem serviço, porque a rodovia tinha muitos buracos e tinham feito um desvio por uma outra cidade. E aquele trecho da rodovia Belém-Brasília estava sem movimento algum. Então, ele ficou sem nada, ele não tinha sustento. E alguém chegou e disse: olha, tem um caminhão quebrado lá no quilômetro tal. E ele falou: puxa, eu gostaria de poder ir atender, mas eu não tenho nem combustível para pôr no meu carro, dinheiro para botar um pouquinho de combustível. Então, a pessoa insistiu com ele: olha, mas o camarada está parado lá, está com um caminhão quebrado, é uma boa oportunidade para você. Então ele foi até o posto que ficava ali próximo e falou: vocês não podem me vender R$10 de gasolina? Isso era no tempo que R$10 dava para comprar um bocado de gasolina. Né? Porque hoje não dá para mais nada. Mas o frentista disse: olha, eu não posso vender isso para você, porque logo vai fechar o caixa e eu tenho que dar conta disso. Ele disse: mas eu vou e eu faço o atendimento, volto e já lhe pago. E com alguma relutância, o frentista acabou vendendo R$10 de combustível para ele. Ele botou no carro e foi até lá fazer aquela assistência, na esperança de que, consertando aquele caminhão e recebendo, ele voltasse e pudesse pagar os R$10, né, e lhe sobrasse alguma coisa. Mas quando ele chegou naquele local que haviam indicado para ele, o caminhão já não estava mais lá, né? A pessoa tinha dado um jeito e foi embora, e ele voltou triste, sem dinheiro e sem gasolina. E agora ele tinha que pagar o rapaz, porque ele tinha prometido que até às 18 horas ele haveria de pagar. Então ele pensou consigo mesmo: o que é que eu vou fazer agora? Que testemunho é esse que eu vou dar? Porque eu empenhei a minha palavra. Ele é um servo de Deus, é um homem de bem, uma pessoa honesta. Que testemunho seria esse agora? Então ele pensou: Senhor, me socorre. E diz ele, nesse seu sincero testemunho, que ele viu então um pequeno carro de passeio que atravessou a pista e veio e parou na porta daquela sua modesta oficina que os irmãos da igreja ajudaram ele a levantar com tábuas, porque não tinha mais nada, pessoa muito pobre. E o condutor daquele carro então falou: moço, o senhor pode me ajudar? Porque eu vinha vindo aqui na rodovia e de repente apareceu um coco rolando no meio da pista, e esse coco passou por baixo do meu carro. Eu só escutei que fez um barulho, e a partir desse momento o carro não engatou mais as marchas. Então ele falou: eu vou dar uma olhada. E levantou o carro e olhou por baixo e viu que não era nada, era uma pequena pecinha da alavanca do câmbio que havia se desencaixado com o impacto daquele coco que passou por baixo. E ele encaixou com a própria mão e falou: não era nada, está arrumado. E a pessoa disse: puxa, mas quanto é que é? E ele não quis cobrar, porque não tinha sentido, foi algo muito... Então a pessoa enfiou a mão no bolso e tirou uma nota de R$10 e deu para ele. E ele foi lá, imediatamente pagou os R$10 do combustível que ele havia pego lá no posto. É um testemunho singelo, simples, mas ele dá conta de como o Senhor está perto de nós, como Ele é o nosso refúgio. Amém. Porque qualquer pessoa honesta e temente a Deus, quando empenha a sua palavra, ele fica angustiado, ele quer cumprir aquilo, porque o que está em jogo não é só o nome dele, mas é o nome do Deus a quem ele serve. Verdade. Porque depois vão dizer: esse é lá o crente daquela igreja tal, que me deu cano. É assim que as estruturas do mundo conspiram contra aqueles que amam a Deus. Mas, como escreveu Lutero, e como esse irmão experimentou, perto está o Senhor daqueles que o invocam. É verdade. O Senhor, Ele está atento às nossas necessidades. E Ele não só foi para os apóstolos lá no começo da era cristã, Ele não só foi para os reformadores,
como ele ainda é para nós hoje, um refúgio, um alto refúgio. Não foi só para Davi, ele está perto e ele ouve as nossas orações. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Amém. Eu ainda estava finalizando essa lição e levantei, fui tomar um golinho d'água lá e aí eu vi, minha esposa estava lá assistindo televisão e eu me detive um pouquinho para olhar a história de 2 jovens no Alasca que saíram para fazer um passeio, escalar aquelas montanhas e levaram ali uma tralhazinha, alguma coisinha, um chocolate, umas coisinhas para eles comerem, um pouquinho de água, mas eles se perderam e caminharam horas, e caminharam uma noite adentro, achando que estavam voltando para casa e estavam indo na direção oposta. Quando eles se deram por conta, eles estavam num território totalmente hostil, e ali passaram, caminhando 3 dias e 3 noites, então acabou a água, acabou a comida, eles não tinham uma barraca adequada para ficar numa temperatura de 30 graus abaixo de zero, eles não tinham sequer equipamentos para enfrentar, fora os animais, é uma região infestada de ursos, de lobos, então começou a bater o desespero, começou a bater aquela situação de não tem saída, e num dado momento, eles já estavam assim, esgotados. E eles se lembraram, embora não praticassem nenhuma religião, não fossem membros de nenhuma igreja, eles se lembraram da infância e falaram, vamos fazer uma oração? E eles não sabiam nem orar pelas suas próprias palavras. Aí um deles disse assim, vamos orar o Pai Nosso. É só o que a gente sabe. Vamos orar o Pai Nosso. E no meio de uma superfície plana entre as montanhas, eles dobraram os joelhos e oraram, Pai Nosso que estás no céu. Foi só o que eles conseguiram. Pai Nosso que estás no céu. Eles terminaram aquela breve oração e mal eles terminaram, escutaram o som de um helicóptero. Quando eles olharam, tinha um helicóptero já pairando sobre eles. Era um helicóptero militar. E os militares disseram, olha, foi um milagre nós termos encontrado vocês aqui. Essa é uma história verídica, eu vi isso no Discovery, nesse fim de semana. Foi um milagre, porque nós estávamos fazendo exercícios militares numa montanha próxima, mas essa não é a nossa rota, mas veio um vento contrário e nos fez desviar por esse caminho, e nós vimos vocês 2 aqui embaixo. Então eles logo foram resgatados e voltaram para o ambiente de suas famílias, para suas casas, sãos e salvos. O que eu estou querendo dizer com essa história? Eu estou dizendo para mim e para você, meu amado irmão, minha irmã, que Deus está próximo. Amém. Perto está o Senhor. Ele ainda é o nosso refúgio. Ele ainda é a nossa fortaleza. Ele ainda é a nossa torre de segurança. Graças a Deus. A oração não precisa ser complicada. Você não precisa ser dizimista. Você não precisa entregar ofertas, porque Deus não é um mercenário. Ele está perto. Graças a Deus. Ele está perto de todos aqueles que o invocam. Amém. Eu gostaria de, nesse dia em que parece que se abate sobre as nossas vidas, nesse tempo, uma situação de perseguição, uma situação de estado de sítio, uma situação de conspiração contra as nossas vidas, sob todos os aspectos. Parece que não há um lugar seguro. Mas eu gostaria de dizer para você que há um refúgio. É verdade. Esse refúgio, Davi chama de força minha. Meu Deus.
aquele em quem eu posso descansar. É verdade. E eu fiquei pensando, por que Deus é o nosso refúgio? Quais os motivos? Quais os argumentos? E, irmãos, Deus é o nosso refúgio, porque Ele é o local da nossa habitação. É verdade. Nós habitamos nele e Ele habita em nós. Que coisa maravilhosa é essa, né? Deus é o nosso refúgio, conforme diz também o Salmo 91, o Salmo 56, porque Ele nos livra dos laços. Amém. Ele diz no Salmo 56, Ele nos livra do laço do passarinheiro, das armadilhas que as estruturas do mundo montam contra o cristão e contra a igreja do Senhor Jesus. Ele nos livra da peste. Somente Deus é capaz de nos livrar dos perigos que assolam a humanidade. É verdade. Ele também nos guarda sob as suas asas, não é? E eu gosto de observar as coisas da natureza. Lá no meu quintal tem uma parreira de uva e tem uns 3 ninhos de rolinha, aquele passarinho. E de tarde, quando eu vou molhar as plantas, eu observo que tem um ninho lá que tem 2 filhotinhos. Então elas estão mansinhas. Mas quando eu chego perto, assim, passo por baixo, eu vejo que a rolinha, a mãe, ela estende a sua asa sobre os 2 filhotinhos, assim, protegendo. Deus faz assim conosco também. É verdade. As suas asas estão sobre nós para nos proteger. Assim como as aves fazem com os seus filhotinhos, Deus faz também conosco. Ele nos livra do terror. O Salmo também diz que Ele nos livra do terror noturno e nos livra também do terror diurno, Amém. Das setas do inimigo. Graças a Deus. Ele nos livra de perigos visíveis e de perigos que nós não enxergamos, dos invisíveis. Também eu me recordei, quando estudava essa lição, que nós temos a nosso favor o ministério dos anjos. Os anjos de Deus são ministros de Deus, que trabalham a favor daqueles que amam a Deus e procuram andar nos seus caminhos. Precisamos nos lembrar dessas coisas, Sim. desses fatos. E também, nós podemos ter Deus como refúgio, porque temos a nosso favor as promessas inabaláveis do Senhor. Amém. A palavra de Deus de que Ele cuidaria de nós todos os dias. Graças a Deus. Até aquele bendito dia em que Ele nos chama, ou então que o Senhor Jesus haverá de voltar para recolher a sua amada noiva, a sua igreja. Meus queridos, a minha intenção nesse dia, a despeito da simplicidade dessa exposição, que até eu tentei, para ser franco com vocês, eu tentei fazer uma abordagem um pouco mais sofisticada, mas ela não prosperou, porque eu senti depois que a mensagem deveria ser bem simples, bem objetiva. Existe perseguição contra a minha e contra a sua vida? Existe conspiração? Existe uma emboscada? Está estabelecido um estado de sítio? Essa era a situação de Davi, mas pode ser a nossa hoje também. Sim. Nós temos um refúgio. Graças Deus a Deus. é o nosso refúgio e fortaleza. Amém. E lembre-se disso, é um socorro bem presente. Socorro bem presente. Davi fala lá no Salmo 56, eu bem sei isso, Senhor, que no dia em que eu invocar o teu nome, baterão em retirada os meus inimigos. Amém. Gostaria de deixar essa mensagem simples, como aqueles meninos que não sabiam nem orar, mas eles lembraram que existe um local de refúgio. Eles disseram, vamos orar, mesmo que seja só aquelas poucas palavras que nós aprendemos lá na infância. E quando eles disseram, Pai nosso, o Pai ouviu.
porque perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Amém. Invoque hoje o nome do Senhor. Levante a sua voz, mesmo que seja numa oração simples, com poucas palavras. Não precisa ser sofisticado, não precisa florear. Clame pelo nome do Senhor, porque Ele vai ouvir. Amém. Que Deus te abençoe. Que seja esse um domingo maravilhoso na sua vida e na vida de sua família. Que você possa se lembrar o tempo todo que há um castelo forte, há uma cidade de refúgio, há uma torre fortificada para onde nós podemos correr no dia em que a conspiração estiver instalada, no dia em que tudo pareça um cenário de emboscada, no dia em que o estado de sítio estiver estabelecido. É para lá que nós corremos. Amém. Ele diz: o Senhor é a força minha, e é isso que eu vou cantar. Eu vou cantar a tua misericórdia, porque o Senhor é o meu alto refúgio. Graças a Deus. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós queremos entregar essa palavra ministrada aqui na manhã desse domingo nas tuas mãos e pedir humildemente que o Senhor faça ela florescer em nossos corações por obra do Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar aquele que ouviu essa mensagem, esse estudo, essa exposição, para que nos encher de ânimo, de esperança, não em coisas desse mundo, mas no Senhor. Amém. Que tenhamos o Senhor por nosso castelo, por nossa cidade de refúgio, por nossa torre fortificada, para onde nós corremos no dia da angústia. Sê com cada um, fortalece aquele que está triste, aquele que está desanimado. O Senhor levanta aquele que está no seu leito, deitado nesse momento. O Senhor dá ânimo àquele que está desanimado, dá esperança àquele que já está, Senhor, sem esperança. O Senhor infunde em nossos corações a verdade da Tua palavra, a inspiração do Teu Espírito Santo, a força que só pode vir do Senhor. Amém. Porque a Ti nós tributamos amanhã deste domingo todo louvor, toda honra, toda gratidão, porque só o Senhor é Deus. Nós não temos a quem recorrer senão ao Senhor. Como diz na Tua palavra, uns fazem menção de carros, outros de cavalos, outros se apegam aos seus recursos monetários, à estrutura desse mundo, mas nós haveremos de fazer menção do nome do Senhor, porque só o Senhor é o nosso refúgio, Amém. é a nossa fortaleza, e o Senhor é presente. Nós sabemos que quando clamamos o Teu nome, o Senhor nos socorre. Bendito seja. Fazemos essa oração em nome do Senhor Jesus e agradecemos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém.